Muito bom dia, senhoras e senhores vereadores, caros colegas, público presente. Sendo 9h30, vamos começar a nossa reunião de Câmara, começando pelo período antes da ordem do dia, para o qual aceito desde já inscrições. Sr. Vereador João Ruivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores vereadores e ao público aqui presente. Queria voltar ao tema do parque campismo do Guincho, que falámos há uns dias, ao qual o Sr. Presidente respondeu que o parque estaria a crescer para espaço que não devia. E eu queria perguntar ao Sr. Presidente se isso se confirma, se já há algum desenvolvimento sobre essa questão do parque e se há alguma informação que nos possa dar adicional sobre o futuro do parque campismo, se vai continuar a existir parque campismo ou não vai continuar a existir parque campismo, e um pouco também qual é que é a ideia da Câmara para aquele espaço e para aquele parque. Simultaneamente, tem existido algum ruído, alguma conversa sobre uma intenção de construir uma estrada desde a rotunda que está ali na areia até à estrada do Guincho. Não sei se isso é real, se não é, e gostava que nos desse um enquadramento daquilo que vai acontecer naquele espaço, ou qual é que é a perspectiva que a Câmara tem neste momento para aquilo que quer para aquele espaço. Obrigado. Senhora Vereadora, faça favor. Bom dia a todos. Eu queria aqui pôr um problema relacionado com a situação de uma munícipe, Lisina Valente Mendes. Peço desculpa que não... Lisina Valente Mendes. Eu tenho aqui a documentação que posso entregar. Esta munícipe é mãe de 4 filhos, de nacionalidade guineense, e vive com o seu filho numa casa atribuída pela Câmara a seu tio, que entretanto faleceu sem ter legalizado o acolhimento da sobrinha em sua casa. Em março deste ano, esta munícipe viu recusado o acesso ao Programa Municipal de Habitação Social por um despacho de indeferimento do Sr. Vereador do Pelouro da Habitação, invocando o respectivo regulamento de acesso que diz: fica impedida de aceder a uma habitação em regime de arrendamento apoiado por um período de 2 anos a pessoa que tenha ocupado ilicitamente ou tenha sido sujeita ao despejo de uma habitação municipal. Neste momento, corre o risco de ser despejada da casa onde habita, sem ter qualquer alternativa em termos de habitação, encontrando-se numa situação limite que pensamos exige uma atuação atempada e outro acompanhamento por parte dos serviços sociais camarários, pois configura uma situação de cariz humanitário. Acontece que em 2016 veio para Portugal com o seu filho de 5 meses, evacuado da Guiné-Bissau, para o Serviço de Neurologia Pediátrica e coordenadora do Núcleo de Spina Bífida do Centro Hospitalar de Lisboa, para proceder a tratamentos e a intervenções cirúrgicas inerentes a um diagnóstico de spina bífida com paraplegia, hidrocefalia, bexiga neurogénica, com riscos de infecções urinárias de repetição e lesão renal. A criança, após ter sido submetida a 2 intervenções neurocirúrgicas, viu a autorização de permanência no nosso país ser prolongada por tempo indeterminado, pois a possibilidade de uma reintervenção cirúrgica era irrealizável no seu país de origem. Há cerca de 1 ano, a criança teve alta do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, onde tinha sido internado por paraparésia, com dependência funcional nas atividades da vida diária e com outras comorbilidades que permanecem até hoje. Este facto torna-o absolutamente dependente da mãe, pois esta, para além de ter que tomar conta de uma criança com mobilidade reduzida, tem que, de 3 em 3 horas, proceder a manobras de esvaziamento vesical para evitar os riscos inerentes de infecções urinárias, de lesão nos rins ou de infecções renais. Acresce ainda que, relativamente às deslocações obrigatórias para cumprimento da fisioterapia prescrita, a munícipe foi informada que não tinha direito a solicitar aos bombeiros apoio para essas deslocações. Por todos estes motivos, viu-se obrigada a deixar o trabalho que tinha,
pois este era inconciliável com a assistência que era obrigada a prestar ao seu filho, o que lhe valeu uma recusa por parte da Segurança Social relativamente à solicitação do rendimento social de inserção. A situação é de enorme cansaço e grande desespero e, com certeza, com traços semelhantes, haverá tantas outras situações no Conselho. Mas fazemos aqui um apelo ao espírito humanitário de todos os presentes para que estes casos sejam avaliados com o devido acompanhamento dos serviços sociais desta Câmara, com humanidade, estudando soluções que não passem apenas por uma fria e trivial aplicação de regulamentos. Obrigada. Sr. Vereador Luís Miguel Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, em linha com um tema abordado na reunião anterior relativamente às AUGIs, onde na discussão das grandes opções do plano, o Sr. Presidente referiu que continua a ser uma prioridade a resolução de todas as áreas urbanas de género ilegal no Conselho, colocava-lhe aqui uma questão relativamente à Freiria e aos 11 bairros ao seu redor, que durante muito tempo ficaram à espera de requalificação de Freiria para poderem ver a sua situação regularizada. Disseram-nos em tempos que seria feito em bloco, mas posteriormente já se ouviu, depois da requalificação de Freiria, que será feito bairro a bairro. Dando o exemplo, por exemplo, do bairro da Pateira, são cerca de 40 lotes em que 20 estão habitados, já pagaram as infraestruturas desde 2013 e aguardam alvará de loteamento desde então. A questão que coloco é como é que vai ser abordada então esta questão de Freiria? Serão abordados os 11 bairros de uma só vez? Será bairro a bairro que será regularizado? E quais são as expectativas que, nomeadamente, os moradores do bairro da Pateira poderão ter relativamente ao timing de resolução desta situação? A segunda questão que eu colocava tem a ver com o tema da descentralização. Já em vários momentos ouvimos a Câmara Municipal pronunciar-se sobre a vontade de aceitar toda e qualquer competência que decidam, que o Governo Central decida descentralizar nas autarquias. É com bons olhos que o Partido Socialista acompanha essa decisão do Sr. Presidente. Gostaríamos de saber qual é que é o ponto de situação neste momento relativamente ao processo de descentralização e para quando é que é expectável começar-se depois também a pensar que competências é que a Câmara Municipal irá descentralizar nas juntas. Eu sei que se calhar é prematuro colocar esta questão quando não sabemos exatamente o que é que vamos aceitar na totalidade, mas se tem previsto, em termos estratégicos de relacionamento depois do processo desta negociação também com as juntas de freguesia, perceber o que é que estão aptas para receber e que mecanismos é que é preciso dotar as juntas de freguesia para que possam efetivamente fazer este excelente trabalho de proximidade em relação às competências que lhe vão ser delegadas. Que lhes poderão ser delegadas. Uma última nota apenas relativamente a um conjunto de utilizadores do parque de estacionamento do hipódromo que têm avanças e que agora, durante este período de regresso a casa no final do dia, se deparam com falta de iluminação do parque, saber se esta questão está identificada e se a Câmara Municipal pondera fazer alguma retificação de iluminação neste parque de estacionamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Não tendo mais nenhuma questão, começando por pedir ao vereador Nuno Piteira Lopes se fala sobre esta questão do parque e ao Sr. vereador Federico Almeida sobre a questão colocada pela Sra. vereadora Ana Maria Azevedo. Sr. vereador Nuno Piteira Lopes. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. vereadores. Mais alto. Bom dia a todos. Relativamente ao Parque do Hipódromo, efetivamente é uma situação que já foi detectada. Já existe inclusivamente um projeto para colocação de iluminação pública e reforço da iluminação pública desde o centro de Cascais até ao Parque do Hipódromo e brevemente irá ser instalada a respectiva iluminação. Espero que seja já a iluminação em LEDs. Sr. vereador Federico Almeida. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu não tenho conhecimento da situação que a senhora vereadora reportou. Estava aqui a solicitar informação aos serviços, ainda não tenho resposta. Portanto, na próxima reunião de Câmara trarei informação. Pelo que percebi que a senhora vereadora partilhou, a senhora Luizinha Mendes, se percebi bem o nome.
A senhora que referiu de nome é Luizinha Mendes, certo? Estou a perguntar se... Pronto, eu vou-lhe pedir essa documentação, porque não tenho nada, não tenho sequer, pelo menos que me tenha sido reportado nenhum pedido de reunião por parte dessa senhora, dessa munícipe, e segundo percebi que teria, digamos, ocupado uma casa de habitação social. E eu vou averiguar isso. Se assim foi, efetivamente, a lei determina que quem ocupa uma casa de habitação social, não estando integrada, não fazendo o pedido de integração num agregado familiar, fica efetivamente 2 anos sem poder ter um pedido de habitação social. Mas, como referi inicialmente, vou analisar a informação, analisar a situação e na próxima reunião de Câmara trarei, obviamente, aquela que é o ponto de situação. Senhora Vereadora, já Pois, para não isso cortar. é exatamente o que eu acho que tem que se ultrapassar, porque isso é a aplicação fria e simples da lei, sem olhar ao caso em si. E penso que para isso é que existe uma assistência social na Câmara. Os casos têm que ser vistos caso a caso. E ela não ocupou casa nenhuma, ela pura e simplesmente foi viver com um tio que, por não saber ou por não sei, por quais os motivos, antes de morrer não legalizou essa situação. Não é uma ocupação assim da pessoa que entra na casa, não é bem assim, tinha família na casa. Simplesmente, dadas as condições em que esta município se encontra, eu penso que é de uma enorme crueldade a aplicação da lei por e simples. Se a lei diz na linha A, na linha G, que é uma ocupação e, portanto, não tem direito, e nós desligamos completamente a situação, esquecendo que é uma situação dramática e que a Câmara tem a obrigação de, pelo menos, estudar com cuidado e com outros olhos, de não uma aplicação da lei pura e dura, quer dizer, sem olhar para mais nada. Eu penso que seria de rever, digamos, o comportamento da Câmara relativamente a este caso e a casos semelhantes. Sr. Vereador Frederico Almeida. Acabei de receber a mensagem que a senhora vai ser recebida pela Cascais Envolvente na quinta-feira. Portanto, para se ver e se fazer o ponto de situação, trarei informação. Agora, dizer uma coisa muito clara, isto pode parecer muito frio da minha parte, mas digo com toda a vontade, porque o conjunto de situações que temos encontrado sem a total colaboração da Segurança Social, que faz zero nestas situações, zero, e portanto estou completamente à vontade para dizer, e daí nós temos aprovado em reunião de Câmara, nomeadamente um protocolo com a Fundação O Século, exatamente para situações limite em que não há nenhuma outra resposta. Nenhum município, eu digo isto aqui taxativamente, já o disse N vezes, nenhum município fica na rua no Concelho de Cascais, a não ser queira, obviamente, e não solicita ajuda. E volto a repetir isso com todo à vontade. Agora, felizmente também estamos num Estado democrático, um Estado com leis, e aquilo que a senhora vereadora disse é objetivamente uma ocupação. E infelizmente nós temos centenas de situações, não estou a dizer que é o caso, em que os inquilinos colocam outras pessoas a viver nas casas, não reportando à Cascais Envolvente. Porquê? Porque ao reportarem vão ter sido em conta os rendimentos também dessas pessoas, e isso faz com que a renda aumente. E como não querem pagar o valor justo de renda, e o justo é de acordo com a lei, não é de acordo com a Câmara nem com a Cascais Envolvente, não reportam. E depois, infelizmente, quando há uma morte, como foi o caso desta situação, é um drama. Porque, efetivamente, neste caso, o tio, provavelmente para beneficiar em termos económicos financeiros, nunca solicitou a integração no agregado, e depois, objetivamente, o que se trata é de uma ocupação, ponto. E, portanto,
aqui não é apelar ao bom senso, nem a maior ou menor coração por parte da Câmara, é apelar quando, nomeadamente, a senhora vereadora e todos os presentes têm conhecimento de alguma destas situações, que seja feita esta pedagogia para não se viver nas chiques partice nem na ilegalidade, porque depois estas situações dramáticas e limite acontecem. Mas volto a dizer, vamos fazer obviamente tudo. No Conselho de Cascais ninguém fica na rua, desde que solicita obviamente esse apoio, portanto vamos obviamente tomar conta desta situação e fazer o melhor possível para resolver no bom sentido. Senhora vereadora, faça favor. Pois, eu é só para dizer que estes assuntos têm que ser resolvidos caso a caso. Quer dizer, de facto, é muito interessante a pedagogia das pessoas não poderem ocupar as casas, obviamente, sim senhor, mas há casas limite e eu penso que este caso é um deles, haverá outros com certeza, e cada caso é um caso que tem que ser analisado separadamente. Portanto, só queria dizer isto. Sra. Vereadora, ainda sobre o assunto, só dizer o seguinte: de facto, a Câmara não tem essa obrigação legal. Estranho que o Partido Comunista, que é sempre contra qualquer coisa que se faça em substituição de responsabilidades do Estado Central, neste caso já não é. E, portanto, há uma incoerência total e absoluta por parte do Partido Comunista quando coloca questões desta natureza. Mais ainda, nós não temos aqui em Cascais, felizmente e pelo trabalho e pelo dinheiro dos contribuintes de Cascais, não temos situações, por exemplo, como ao bairro Jamaica, que é de uma Câmara Comunista. Ou seja, isto só para lhe dizer que não entendo receber qualquer tipo de reprimenda moral, muito menos por parte do Partido Comunista, porque de facto a sua prática vai exatamente no oposto daquilo que diz que defende. Ou seja, tenho até na ideia de que o Partido Comunista prefere é manter estas situações de dependência, exatamente para com essas situações de dependência poder ter capitais de queixa e com isso eventualmente ter ganhos eleitorais. Portanto, o que nós temos praticado é aquilo que foi dito pelo Sr. Vereador Frederico Almeida, e por isso fazemos acordos quando se diz que vai para o século. Quem paga o alojamento no século é a Câmara Municipal de Cascais, quando devia ser o Estado Central, quando devia ser a Segurança Social, e quando se coloca a questão da descentralização, que seria uma solução possível para estas naturezas, que nós teríamos outra capacidade de resposta, o Partido Comunista aparece a dizer que também é contra a descentralização. E, portanto, quer dizer, a posição do Partido Comunista é uma posição fechada que não lhe permite, a meu ver, ter autoridade alguma para depois vir defender outro tipo de coisas que ainda para mais são ilegais. E estas coisas não podem ser vistas caso a caso. Se começarmos a ver caso a caso, não resolvemos caso nenhum. Isto tem que ter regras, tem que ter leis, tem que ter o cumprimento dessas regras e dessas leis. E, portanto, nesse sentido, já foi dada a resposta pelo Sr. Vereador João Frederico Almeida, que a senhora irá ser recebida na quinta-feira e, de acordo com aquilo que é prática neste município, a senhora será encaminhada para os serviços competentes e veremos se a Câmara Municipal de Cascais tem ou não condições de poder, neste caso, dar alguma ajuda. Até porque, por aquilo que a senhora vereadora relatou e pela experiência que eu tenho, as situações às vezes não são tão lineares quanto podem parecer à partida. Ou seja, nós sabemos que países de expressão portuguesa têm, de facto, carências muitíssimo superiores àquelas que nós vivemos em Portugal. Nós temos sido, desde sempre, solidários com esses mesmos países. Ainda há dias tivemos cá o Clayton, que é um menino moçambicano com uma situação também a necessitar de intervenção cirúrgica, que foi acompanhado pela Câmara Municipal de Cascais, foi ajudado, inclusivamente, pelos próprios salesianos de Manique, que já agora é aquilo sempre que o Partido Comunista está contra qualquer tipo de apoio aos salesianos de Manique, sendo que naquele caso do Clayton foi por mim solicitado aos salesianos de Manique que lá ficasse a estudar, porque ele precisava de natação, precisava de piscina para recuperar do problema que tinha e que os salesianos de Manique, obviamente, solicitaram. Portanto,
estas coisas têm alguns enquadramentos diferentes. E muitas das vezes, não é por qualquer motivo, que até há bem pouco tempo o Hospital Amadora Sintra era a maior maternidade africana. Aliás, era a segunda maior maternidade africana a seguir a uma maternidade da África do Sul. Porquê? Porque não tendo cuidados nos seus países, veio para Portugal. Se essa criança veio para Portugal, para o Sistema Nacional de Saúde português, isso passa ou não, é isso que temos que apurar, porque há acordos entre governos e, portanto, se há acordos entre governos, espero que tenha vindo com base num acordo entre o governo guineense e o governo português, e se for ao abrigo desse acordo, o governo português assume um conjunto de responsabilidades que, pelos vistos, não quero estar aqui a tirar deduções de uma situação que não conheço, mas se veio por acordo e se passa o que se passa, quer dizer que o governo português não cumpriu as responsabilidades que assumiu no âmbito desse acordo. Portanto, a senhora será recebida quinta-feira. Os nossos serviços, que são muito competentes, muito sensíveis às situações sociais que lhe são apresentadas, irá analisar certamente essa questão. Há também a possibilidade da própria Embaixada da Guiné-Bissau entrar em contacto connosco, porque temos relações entre o município de Cascais e a Embaixada da Guiné-Bissau e, portanto, aí poderemos estudar, juntamente com a Embaixada, soluções idênticas, como, por exemplo, já o fizemos com Cabo Verde, que fomos solicitados a uma situação de ultra-emergência em relação a doentes cabo-verdianos que estavam em Lisboa e que a pensão onde estavam hospedados teve que fechar por incapacidade, por não ter condições de serem albergados lá, e que nós resolvemos esse problema durante uns meses a suporte do próprio município. E, portanto, nós temos toda a vontade, e mais do que vontade, temos prática, efetiva, objetiva, de como nós podemos ajudar. Agora, esse caso que colocou não conheço, ninguém, pelos vistos, o próprio vereador Frederico Almeida não conhecia, portanto, essas coisas não podem aparecer assim que nem pipocas de um momento para o outro e agora tomem lá um problema que não é vosso, mas são vocês que o têm que resolver. Isso é que não existe. Ainda para mais, volto a repetir, quando o Partido Comunista não defende que nós abarquemos responsabilidades que são do Estado Central e não são do Estado local. Mal estaríamos nós se não o fizéssemos. Se tem mais uma informação, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra excepcionalmente porque acabei de receber um e-mail encaminhado dos serviços, um e-mail que foi enviado pelo Sr. Presidente da Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal, Rui Brasil, para os serviços a propósito desta situação. É um mail extenso, eu não vou agora ler, terei a oportunidade, se o Sr. Presidente concordar, de colocar como informação para a próxima reunião de Câmara. Vou ler apenas um parágrafo que diz, isto já depois de um longo texto, no início de 2019 a equipa técnica da Associação encontrou a família, sendo que a Licínia confidenciou que após um desentendimento sobre as rendas de uma outra casa anterior e devido às péssimas condições de umidade da casa, uma casa em São Domingos de Rana que tinha alugada, tinha decidido abandonar a casa em São Domingos de Rana, passando a residir num quarto alugado por 185 euros, em casa de um tio, na rua Martin Luther King, número 28, Galiza, e a trabalhar 2 dias por semana na zona do Pai do Vento. Ora, este quarto que alugou na rua Martin Luther King é uma casa de habitação social. Portanto, existe aqui uma dupla ilegalidade. O tio estava a arrendar um quarto, portanto estava a fazer um subaluguer, e a senhora estava a fazer um subaluguer, não só está a ocupar ilegalmente uma casa, como ainda está a arrendar uma casa, originando um lucro ao tio, entretanto, falecido. Quer dizer, mais grave do que isto não pode haver. E, portanto, volto a dizer, vivemos num Estado de Direito em que as leis têm que ser cumpridas. E, portanto, Sra. Vereadora, aquilo que eu aconselho, e não vou ler mais do que está neste e-mail, porque, entre outras coisas, há aqui afirmações de natureza muito grave e criminal descritas pelo Sr. Presidente da Associação e, portanto, acho que não é necessário, nem faz sentido eu estar a ler agora, mas, portanto, que
quando vem com estes temas, quer dizer, ou se informe mais a fundo, ou isto sem pôr em causa a situação humanitária, que volto a dizer, vamos receber a senhora e ver o que podemos fazer. Agora, defender situações que não se sabe o que é, nem o que são, nem o histórico, colocam, neste caso, o Partido Comunista neste tipo de situações, a vir aqui, entre aspas, fazer apologia de situações de N ilegalidades gravíssimas, nomeadamente algumas de situação, eventualmente, de natureza criminal, e digo eventualmente, porque estou apenas a fazer eco do que estou a ler neste e-mail, que não faço a menor ideia se é verdade ou não é verdade dessas situações. E, portanto, era isto, Sr. Presidente. Sra. Vereadora. Exatamente, por não termos acesso a todo o processo, como é óbvio, é que colocamos este problema aqui. É exatamente por isso. E o que pedimos é que os serviços sociais da Câmara acompanhem este caso, independentemente de todas as ilegalidades que foram cometidas. Isto, de facto, é um caso humanitário. E, portanto, é isso que nós vimos aqui expor a situação desta munícipe, não é? E o caso dramático que neste momento vive. É só isso. Sr. Vereador, só restava saber quanto é que o senhor tio da tal senhora tinha de renda social da Câmara, que era manifestamente, quase que arrisco a dizer, inferior ao valor que estava a alugar, 1/4. Portanto, Sra. Vereadora, de facto é preciso ter cuidado, não é vir aqui pôr o problema. O nós não é vir aqui pôr o problema, é saber a informação toda, porque também tem uma responsabilidade do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista legal para informar as próprias pessoas que lhe colocam a questão. Há poucos não, já há coisa de uns 2 anos, tivemos aqui uma situação também dramática de uma mãe com não sei quantos filhos que estava completamente aflita por situações, em alguns casos, muito parecidas com aquelas que nos relatou. Nós recebemos a senhora, tratámos com a senhora e foi com grande alegria que eu, do outro dia, encontrei a senhora, por acaso, já nem me recordava, sinceramente, da cara da senhora, e ela é que se abordou a vir dizer que a Câmara tinha-lhe, de facto, dado um apoio extraordinário, dentro da lei, e que uma das filhas ia se licenciar em breve. E, portanto, a senhora estava muito contente com uma coisa dessas. Portanto, quando não me recordo, era uma senhora chamada Sofia, portanto, que foi feito aqui um alarido, também por parte do Partido Comunista, de que isto era uma coisa que nós parecíamos uns facínoras que só queríamos mal às pessoas. Portanto, isto não é assim. O meu coração está do lado esquerdo, como acho que está o coração de todos os que estão aqui presentes na sala, mas não há corações bons e corações maus. Todos temos um bom coração, mas temos que, para cumprir as várias situações com que somos confrontados, tem que haver regras, tem que haver cumprimento de lei, não pode ser só porque nos apetece, porque eu também poderia ligar para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, para o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal, para esses senhores, para a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal e pedir, olha, tenho aqui um caso aflito e já agora fique lá a senhora com esse problema para resolver. Isso também não funciona assim. Respondendo às restantes questões, dizer ao Sr. Vereador João Ruivo que a Estrada Nova esqueça, quer dizer, isto é uma coisa, não sei o que é que dá, deve ser algum vento que vem por via do sistema dunar do guincho, que de volta não volta, vem a Estrada Nova que corta o guincho. Isso foi um projeto, tanto quanto eu depois fui informar já em ocasiões anteriores, foi um projeto que foi pensado já há muitas décadas, portanto nem sequer foi recente, há muitas décadas, que era a forma de viabilizar a atual estrada que passa pelo guincho. E, portanto, havia uma via propriedade do Raso que atravessava. Não há nenhum... Foi uma ideia que tida na altura. Desde lá para cá não há nada que se tenha desenvolvido e de lá para cá, à vontade, estaremos a falar em 20, 30 anos. Nada foi desenvolvido, nada está previsto, nada está planeado em sede de plano diretor municipal. Já depois dessa ideia peregrina, há décadas atrás, a própria zona onde passava a estrada foi classificada como Rede Natura 2000,
Para quem não souber o que é a Rede Natura 2000, é uma imposição restrita do ponto de vista ambiental de âmbito europeu, portanto nem sequer cabe a Portugal fazer essa desclassificação de Rede Natura 2000. Na Rede Natura 2000 não é permitido esse tipo de intervenção, portanto isso é esquecer. Em relação ao Parque Campismo, o que se passa com o Parque Campismo, e aqui também é preciso nós vermos onde é que tomamos posição, somos todos a favor do ambiente, somos todos a favor da preservação ambiental, da biodiversidade, de salvar as zonas em risco, mas depois caímos nesta tentação. O Parque de Campismo expandiu em muito aquilo que era o seu limite. E pior do que isso, é que na zona de expansão que fez, construiu habitações, que não têm nada a ver com... e estou a dizer construiu habitações porque, a pedido do próprio ICNF, portanto, que é quem tem a responsabilidade daquele local, dependendo do Governo Central, foi feita uma fiscalização dentro do parque. E, para além de muitas outras irregularidades, uma delas foi que essas casas que foram construídas na zona de expansão têm ligações diretas de esgoto e de abastecimento de água e de eletricidade, o que consubstancia que, de facto, é uma habitação permanente, não é uma caravana, não é um bangalô, não é uma tenda que podem estar no Parque de Campismo e, portanto, o que decorre é um processo para reporem a legalidade. Agora, também sabemos que há alguns agentes, ou proto-agentes, nas redes sociais que gostam de tomar posições políticas muito acesas até contra esta maioria, que são grandes defensores do ambiente, mas depois vivem lá. E, portanto, nós não podemos legalizar uma coisa que não é legalizável. O proprietário, ao que parece, pelo que leio nas redes sociais, está a fazer novos contratos com essas pessoas, contratos por um ano, e em que lhes aumentou de forma substancial a renda, coisa que num parque de campismo não há renda. Transforma aquilo por utilização diária, embora garantindo que possam lá ficar um ano. Portanto, o que está neste momento a acontecer é que o processo está a seguir as vias normais num Estado de Direito e há de haver uma decisão sobre essa matéria. Fui contactado pelo concessionário do parque, no sentido de que ele dispunha-se a abandonar parte daquilo que expandiu, desde que eu lhe legalizasse o resto. Ora, eu não posso legalizar o resto. Para além de querer ou não querer, não quero, mas para além de não querer, não posso legalmente legalizar o resto. E, portanto, esse é o ponto de situação e as situações decorrem de forma que agora será dentro do Estado de Direito que serão resolvidas. Em relação ao Sr. Vereador Luís Miguel Reis, Freiria foi englobada, e aqui ainda no tempo de uma maioria que liderava a Câmara, liderada pelo Partido Socialista, não como uma auge, ou não como 11 auges, cada bairro uma auge, mas decidiram englobar num plano de pormenor. O que me pareceu e me parece correto, porque esse plano de pormenor permitia duas coisas. Permitia, por um lado, salvar as ruínas romanas de Freiria e, por outro, acima de tudo isso, permitia fazer um grande parque verde urbano. Isso passa por haver transferência, dentro do plano de pormenor, transferência de propriedades de uns para os outros para libertar exatamente essas áreas. Como sabemos, Freiria, as existências romanas de Freiria não estão em propriedade sequer, estão em propriedade privada, portanto, ou seja, não estão em propriedade pública, a maioria delas. E, portanto, isso foi englobado num plano de pormenor. O plano de pormenor foi, por mim, concluído, porque andou anos e anos e anos e anos e anos para ser concluído, foi por mim concluído em tempos em que tem um conjunto de obrigações dos proprietários, dos coproprietários. E nos coproprietários também há tudo. Há quem tenha só a sua casinha, no bairro X, mas há quem tenha
N lotes no bairro Y e separados por... Portanto, ou seja, é um urbanizador ilegal, não é um habitante ilegal. Portanto, neste momento, o processo de Freiria está entregue aos moradores, porque da parte municipal já foi feito tudo o que tinha que ser feito em termos de vir a legalizar os 11 bairros por via da aplicação do plano pormenor de Freiria. Como os habitantes os proprietários não desenvolvem o processo e há dinâmicas diferentes de bairro para bairro, porque há bairros, comissões de proprietários mais dinâmicas, outras menos dinâmicas, o que nós estamos a estudar é a possibilidade de individualizar os bairros. Mas do ponto de vista legal ainda não encontramos nenhum caminho que nos permita individualizar os bairros, porque o único caminho que existe é mandar o plano pormenor abaixo, e ao mandar o plano pormenor abaixo acaba todas as vantagens que eu há pouco referi, entre outras, mas muito especialmente a salvaguarda das ruínas de Freiria e a possibilidade de termos ali um espaço verde grande, que ainda para mais tem outros valores naturais também a passar nesse mesmo espaço verde, como nomeadamente linhas de água, que podem ser altamente valorizadas e aproveitadas para a fruição da população. Portanto, eu diria que neste momento o processo está nos moradores, nos proprietários, porque há proprietários que não são moradores, e nós continuamos a estudar a solução de ver se é possível ou não alguns daqueles bairros poderem se individualizar do restante. Mas isso é uma matéria que não é assim tão direta e tão fácil de fazer. Quanto à descentralização, nós podemos fazer o ponto de situação e eu posso agendar para a próxima reunião de Câmara todo o ponto de situação da descentralização. Mas ainda assim lhe adianto o seguinte: a descentralização, no meu entender, é uma designação, porque nada de importante foi descentralizado. Foi feito o número, do ponto de vista político, de que tinha sido o maior movimento descentralizador, mas, na verdade, ela não comporta grande descentralização. Pior ainda, não foi feita sequer a mãe de todas as leis da descentralização, que é a Lei das Finanças Locais e com a afetação das verbas que suportam essa mesma descentralização mais alargada. E, portanto, o que nós temos vindo a fazer é aceitar competências em que está associado receita com a descentralização que é feita. Ou até, em alguns casos, como nós já nos sobrepusemos à ineficiência do Estado Central, nós, neste momento, na verdade, o que temos em algumas matérias é a descentralização de receitas, não é a descentralização de despesa, porque a despesa já foi incorporada na Câmara Municipal de Cascais. Estou a falar nisto, por exemplo, com os concessionários da Orla Costeira, onde a Câmara suporta os custos todos e o Estado Central recebe parte das receitas, grande parte das receitas. Portanto, a Câmara tem uma percentagem que já não recordo qual é, mas é muito pequena dessas receitas essas que o Estado também está permanentemente em dívida para com a Câmara. Portanto, também não transfere a parte que devia transferir para a Câmara. Portanto, isso é o que estamos a fazer. Dar um bom exemplo na educação. As coisas têm funcionado muito bem. Aliás, neste momento, todos os dias saem nos órgãos de comunicação social escolas a fechar porque os pais e os alunos não têm lá pessoal não docente que põe em crise, em causa, a própria segurança dos alunos. Isso em Cascais não se verifica. Não se verifica porquê? Porque nós fizemos esse processo de descentralização com o Governo e, diga-se de passagem, não com este Governo, não com o anterior Governo, mas com o anterior ao anterior Governo, isto para situar as coisas, com o Governo liderado por Pedro Passos Coelho, e nessa altura o Partido Socialista foi contra. Portanto, não é? O Partido Socialista acompanha quando o Governo é socialista, quando o Governo não é socialista não acompanha, não acompanhou, teve contra. E, portanto, nós o que somos é a favor, efetivamente, da descentralização, seja com o Governo amarelo, encarnado, às bolinhas, seja o que for. Mas nós fizemos esse acordo com o Governo de Pedro Passos Coelho, que foi cumprido pelo anterior Governo
liderado por António Costa, e agora estamos no princípio deste atual, mas não temos nenhuma razão objetiva para dizer que não vai cumprir, certamente irá cumprir. E, portanto, não só tivemos todo o pessoal não docente nas escolas, como, por iniciativa nossa e por proposta do Sr. Vereador Frederico Almeida, temos estado a pôr acima do rácio, o número de funcionários acima do rácio que a lei obriga, e estamos a fazer uma outra coisa, que eu acho que é a maior falha que existe em todo o processo, que é com baixas de pessoal, com faltas ao trabalho de pessoal. O Estado Central não tem, por isso é que a descentralização, a meu ver, é positiva também, não tem capacidade para estar a gerir ao dia, à semana, que houve uma senhora ou um senhor não docente que ficou doente ou que teve um outro problema qualquer e, portanto, aquele posto de trabalho fica a faltar enquanto esse funcionário não voltar ao serviço. Nós temos um sistema rotativo gerido por nós, em que se falha, nós colmatamos essa falha imediatamente e não estamos a acrescentar quadro de pessoal. É um grupo, é um núcleo que vai colmatar essas mesmas falhas. Portanto, aguardemos. Quanto às juntas de freguesia, respondo-lhe com a questão que me colocou. Se não sabemos ao certo o que é que efetivamente vai passar, se não sabemos ao certo quais são as capacidades técnicas, não estou a falar da componente política, das capacidades técnicas das juntas de freguesia, se não há uma alteração de lei em relação à própria orgânica das juntas de freguesia, nós podemos passar para lá competências. As juntas de freguesia, até não tendo competências, podem efetivamente contratar gente, portanto, podem contratar funcionários, mas depois não os podem hierarquizar. Ou seja, vamos ter, como dizia o povo, podemos ter muitos índios, mas sem chefes. E, portanto, quer dizer, às tantas as coisas ficam completamente descontroladas. Portanto, nós acompanharemos isso. O que não impede de que nós, neste momento, como já ficou dito na última reunião de Câmara, nós tenhamos uma transferência para as juntas de freguesia superior àquilo que era a proposta do Partido Socialista e àquilo que era a própria prática a nível nacional. Lisboa é um caso diferente, que foi negociado por mim e pelo atual Primeiro-Ministro enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e cada um dos dois fizemos lobby dentro dos nossos partidos para que a coisa funcionasse. Lisboa tem uma lei específica de descentralização para as juntas de freguesia. E, portanto, foi essa lei específica que permite hoje, de facto, estar a funcionar, tanto quanto me é dado a conhecer, bem, ou pelo menos está a funcionar melhor do que estava a funcionar de antes. E, portanto, o processo que eu admito que possa haver a nível de alguns municípios é algo parecido com o que se passou em Lisboa. Não vou dizer a nível nacional, porque a nível nacional nem todos os municípios têm condições idênticas. Mas como o governo socialista, pelo menos o anterior, vamos ver agora este, teve bloqueado pelos parceiros que o apoiavam, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, não são a favor de fazer descentralizações diferenciadas consoante a capacidade que os municípios têm. E, portanto, isto fica num vazio. E, portanto, vamos aguardar, ou pelo menos fica numa grande indefinição. Vamos aguardar que todas essas indefinições sejam concluídas e continuaremos a fazer um processo de transferência de responsabilidades e de verbas para as juntas de freguesia, como temos feito até agora, que tem sido algo que supera a própria média nacional e que supera até a própria proposta que o Partido Socialista fazia para o orçamento do próximo ano. E esta é as respostas que eu tenho neste momento e a passar à nossa ordem do dia, começando, Sra. Vereadora. Eu só queria dizer que fico contente com a informação que foi aqui dada, que nenhum município ficará na rua no Conselho de Cascais. Obrigada. O município ficará na rua? No Conselho de Cascais. Nenhum município ficará na rua. Foi Mas isso era preciso saber agora,
Senhora Vereadora, não é preciso saber isso agora. Como? Não precisou de saber isso agora na reunião de Câmara. Não, fico contente por ter ouvido essa Mas confirmação. isso é prática, isso é só andar e saber e acompanhar os vários casos. Isso é a prática no Conceito de Cascais, não é agora uma decisão que o Sr. Vereador tomou aqui à última da hora a dizer não fica nenhum na rua. Não. Ok. Fico contente Encontramos outras soluções que vão dar resultado de facto de não deixarem de ser acompanhados. Passemos à ordem do dia, em que temos a aprovação das atas de reuniões, neste caso a ata número 24 de 22 de outubro, que pergunto se há intervenções. Não havendo, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora, no ponto 2, um pedido de renúncia. Não é votado. Portanto, é um pedido de renúncia da senhora ex-vereadora Filipa Roseta por assumir funções de deputada na Assembleia da República, renunciou ao mandato de vereadora na Câmara Municipal de Cascais e aproveito também para dar as boas-vindas ao Sr. Vereador Frederico Nunes, que vem substituir, de acordo com o que está estipulado na nossa legislação. Sendo assim, passamos para o Plano e Orçamento, que são as 15ª alteração às grandes opções do plano e a alteração ao orçamento, que coloco a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 3 votos contra, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Passemos agora à gestão patrimonial, com 5 subpontos, que coloco os 5 à discussão. Sr. Vereador João Ruivo, eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente se pode só acompanhar. Sr. Vereador João Ruivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Quero-me referir ao ponto 4, à aquisição das frações A e B na Avenida Valbom, porque, não sendo contra a compra dessas frações, nem a favor, acho que a Câmara não se dedica ao negócio imobiliário, mas pode e deve, quando entender, ter estas iniciativas. Quero-me referir ao destino que é dado, ao que está previsto ser dado a estas frações, que está na proposta. Acho que o comércio no centro de Cascais não está hoje como nós todos gostaríamos que estivesse, e acho que colocar um arquivo numa das principais ruas de Cascais... Sr. Vereador, já agora, permita-me interrompê-lo, explique-nos lá como é que nós todos gostaríamos que estivesse o comércio de Cascais versus as capacidades legais que a Câmara tem para cumprir isso que o Sr. Vereador está a referir. Eu não disse que não estão como nós gostávamos por culpa da Câmara, ou questões legais. Disse que não está como todos gostaríamos, que pelo menos nós gostaríamos que estivesse, com outro tipo de fulgor, com outro tipo de pessoas na rua e com outro tipo de oferta que não existe no centro de Cascais. Bem sei que isso pode, numa primeira análise, depender dos privados, entre si. Não sei se dependerá só dos privados ou se poderá haver algum tipo de intervenção, nomeadamente na fiscalização que é feita ao comércio existente. Há alguns relatos até de alguns talhos e etc., com condições de funcionamento que não são muito corretas ou muito legais. Era importante fiscalizar isso, até porque aquilo que ouvimos da parte dos comerciantes é que quem está na Rua Direita e na Avenida Valbom paga rendas em valores muito altos e que outras lojas não conseguem chegar ao valor que é pago. E eu questiono-me como é que algum tipo de lojas que está naquelas ruas, com o tipo de artigos que vende, conseguirá pagar umas rendas tão altas. E, portanto, não sei se será só uma questão entre privados e se será só uma questão económica, e acho que isso era importante investigar. Mas não é esse tema que eu estava a introduzir. O que eu estava a introduzir é a Câmara, ao adquirir uma fração daquele tamanho, ou 2 frações neste caso, daquele tamanho, poderia, de alguma forma, ser um promotor, da mesma forma que eu entendo fazer na habitação, com a construção das novas habitações e, de alguma forma, tentar regular aquilo que são os preços praticados de arrendamento na habitação, pode também tentar proporcionar ou promover
um tipo de iniciativa comercial naquela zona e não transformar aquelas frações num arquivo que não terá o fulgor e a capacidade de captação de gente para o centro de Cascais que tenha uma zona comercial com outro tipo de iniciativa. Esta era a questão que queria colocar e demonstrar que não será um arquivo o indicado para colocar no centro da vila. Obrigado. Sr. Vereador, eu às vezes fico pasmo com as questões que são colocadas, nomeadamente pelo Partido Socialista. E vamos por partes. Estamos a falar na Avenida Balbon num piso -1. Num piso -1 que, quando o prédio foi licenciado, era para garagens e armazém. Que a variação socialista, quando liderou a Câmara Municipal de Cascais, transformou, ou permitiu que se transformasse este piso -1 em lojas. Nomeadamente, e aquilo que o Sr. Vereador não quis dizer, e que porventura tem algum preconceito sobre isso, de lojas, neste caso, de chineses. Pronto. E, portanto, é isso que temos no piso -1. Portanto, se diz que o comércio não está no centro de Cascais como nós gostaríamos que estivesse, ao estar a defender que não se tire lá uma loja de chineses, admito eu que a opção do Partido Socialista, porque é a dedução lógica daquilo que o senhor disse, é que gostaria que houvesse lojas de chineses no centro de Cascais. Eu sei que isso não poderá ser, obviamente, a opção do Partido Socialista, mas é aquilo que acabou de ser dito. Ou seja, a dedução lógica daquilo que acabou de ser dito é essa. Vamos agora ao arquivo. O Sr. Vereador saberá que há vários tipos de arquivos. Há os arquivos mortos, não é? Portanto, aqueles que nós acumulamos documentação, e esse não é manifestamente este arquivo. O que nós tínhamos era a possibilidade, e estudámos, a possibilidade de alargar o arquivo da Casa Sommer. Ou seja, já estamos a falar de outro tipo de arquivos, porque admito que o Sr. Vereador valorizará bem o tipo de arquivos que nós temos na Casa Sommer. Arquivos históricos. Neste caso em concreto, porque posso estar a dizer mal o nome, e portanto peço desculpa à Associação, mas fomos contactados por via do sucesso que é reconhecido e pelo trabalho que é reconhecido, que são feitos nos arquivos municipais, de poder os arquivos históricos particulares de famílias poderem incorporar também o Arquivo Histórico Municipal de Cascais na Casa Sommer. Ora, tínhamos uma hipótese na Casa Sommer, que era fazer, e estudámos, que era fazer esburacar, ao fim e ao cabo, a rua que está ao lado da Casa Sommer, e, portanto, os arquivos estão dentro da Casa Sommer confinantes com essa rua, no subsolo, de aumentar para essa rua, o que seria caríssimo, ou seja, seria um valor de investimento grande versus algum risco que se colocaria a Casa Sommer. E só de pensar em colocar algum risco na Casa Sommer, depois das dores de cabeça que nós passamos para recuperar a Casa Sommer, que teve ali intervenções muito complicadas, nós optámos por não fazer isso. E fomos à procura, no centro de Cascais, de um local que pudesse, por um lado, ter os arquivos que são consultáveis, portanto, geram fluxo de pessoas, arquivos para satisfazer esta pretensão, esta oferta, esta iniciativa por parte da Associação de História, de Arquivos Históricos Particulares. Ao mesmo tempo, adquirimos aos amigos da Torre do Tombo todos os registros paroquiais existentes, desde o momento em que passaram a existir registros paroquiais no nosso país. Não lhe posso precisar agora a data, mas tenho na ideia que é desde o século XVI, portanto, ou seja, que há registros paroquiais, e de comprarmos todos os registros paroquiais de Cascais, Cascais Concelho. Portanto, ou seja, de termos o registro de todos aqueles que nasceram em Cascais desde o século XVI, dessa altura. Também consultável, portanto, ou seja, poder ser consultado. E ainda, como temos um déficit grande
a nível, felizmente, porque quer dizer que subiu muito o nível de utilizadores das nossas bibliotecas municipais, sabendo que a biblioteca da Casa da Horta, quer dizer, já fizemos tudo para aumentar a capacidade de resposta na biblioteca municipal, já não dá para fazer mais, a não ser, há de mim que eu trouxesse aqui um projeto para alterar a própria arquitetura da Casa da Horta, que enfim, que seria aqui esmagado, portanto, pôr ali uma extensão da biblioteca da Casa da Horta. Ainda assim, como o que estamos a comprar tem uma dimensão suficientemente grande, há também um outro problema em Cascais que tem a ver com salas de estudo para os estudantes poder estudar, muito especialmente quando se aproximam os exames. E, portanto, também ter ali uma sala de estudo para os estudantes. Ora, isto não se faz, tudo isto não se faz na periferia. Faz-se, de preferência, no miolo da vila, onde há fluxo, onde gera fluxos, onde cria fluxos. E, portanto, essa é a razão pela qual estamos a comprar as referidas lojas, que, volto a repetir, estão no -1. Foi uma coisa muito polémica à data da presidência de José Luís Judas, quando decidiu autorizar transformar de armazéns para lojas, e, enfim, e não vou aqui, não tenho nenhuma razão para colocar aqui outras questões de foro pessoal que não sejam de ordem política, e por isso é que eu estranho essa posição do Sr. Vereador João Ruivo, mas na certeza de que certamente com estas informações ficará devidamente esclarecido. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me dizer que o seu raciocínio lógico não está nada correto, está condicionado, ou então é o raciocínio lógico que entende que deve ter. Aquelas lojas, antes de serem o que são hoje, em espaços abertos, não eram armazéns. Eram lojas, era um espaço, era um centro comercial, -1 e -2, dividido por lojas, e das que lhe diga, tinha algumas lojas até de referência, e muita gente frequentava aquele centro comercial para comprar nas diferentes lojas de senhora, de sapatarias. Existiam muitas lojas e diferenciadas dentro daquele centro comercial. Portanto, disse o Sr. Vereador que era um centro comercial. Era, e eu fui cliente desse centro comercial durante muito tempo, dessas lojas que lá existiam, antes de ser lojas... Portanto, posso então deduzir que não querem lojas chinesas, mas querem centros comerciais no centro da vila. Eu acho que o Sr. Presidente não tem que deduzir, tem que ouvir e não tem que deduzir aquilo que ouve. O que eu digo é aquilo que eu digo, não é aquilo que outros querem entender daquilo que eu digo. Aquilo que eu disse, e o Sr. Presidente agora introduziu a questão dos estudantes, e nós não somos contra nem os arquivos, nem que existam que essa informação. Não somos contra isso. Esta questão dos centros de estudo para os estudantes não está na proposta. É um adicional importante e essa é uma área que pode e que deve estar centrada, mas não os arquivos. Entendemos que a questão dos arquivos em si são de valorizar, são importantes ter, são importantes captar, mas aquela zona da vila é uma zona que deve ser potenciada em termos comerciais para gerar mais fluxos naquela zona e para criar dinamismo que o arquivo, apesar de ser importante, não cria. Foi isso que eu disse e tudo o resto é a especulação sua e é o raciocínio lógico que intento ter e com o qual eu concordo. Queria também referir-me ao ponto número 7, porque este projeto da Great Flags fala na construção de um edifício social, mas o desenho que nos é apresentado apresenta diversos edifícios, um grande, que imagino que seja esse projeto social, e depois pequenos edifícios à parte, que eu queria perguntar se há um projeto também de habitação normal associado a este projeto da Great Flags. Obrigado. Muito bem, Sr. Vereador, estou aqui a aguardar que me passem essa informação, porque desconheço, mas
não foi um ponto apresentado por mim. Sr. Diretor Municipal? Não tem nada a dizer. Sr. Vereador, numa nova oportunidade responderemos a essa questão, mas não lhe posso agora responder àquilo que pretende. Passamos... Já lhe respondi, não lhe tenho nada a acrescentar agora. Eu já pedi ao Sr. Diretor Municipal que me passe a resposta. Sr. Diretor Municipal, quer vir aqui ao microfone explicar? Bom dia, Sr. Vice-Presidente. O nosso terreno servirá sempre só de entrada para um projeto no terreno ao lado. Portanto, o resto do projeto é urbanístico, não é? É privado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Diretor Municipal. O Sr. Vereador está esclarecido. Passamos então à votação do ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 3 abstenções do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção do Partido Comunista. Ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com um voto contra do Partido Comunista. Ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 3 abstenções, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Ponto 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com um voto contra do Partido Comunista Português. Passemos agora à contratação pública, que tem 3 subpontos, que coloco os 3 à discussão e depois votaremos em separado. Não havendo intervenções, passo à votação. Ponto 9, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista e 2 abstenções do Partido Socialista. Ponto 10, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. Ponto 11, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista e 2 abstenções do Partido Socialista. Declaração de voto, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao ponto 11, queria-lhe referir que o Partido Socialista absteve-se neste ponto, não por ser contra a aquisição dos serviços, mas porque, no seguimento das respostas que o Sr. Presidente deu na última reunião de Câmara, há muitas dúvidas sobre a legislação aplicada, e o Sr. Presidente disse-me que não se aplicava, e na revisão dos contratos coletivos de trabalho, quer de 2017, quer de 2018, quer de 2019, está perfeitamente explícito que as empresas de segurança estão incluídas nos acordos de coletivos de trabalho e que obrigam a que as novas empresas recebam os trabalhadores sem cessação de contrato, mantendo o tempo de casa, mantendo as condições que vêm atrás e não aquilo que foi feito aqui na Câmara de Cascais, que foi uma cessação dos postos de trabalho dos vigilantes e das portarias da Câmara por uma empresa e um novo contrato da nova empresa. Isso não é correto, sei que é uma questão entre privados, provavelmente, mas a Câmara tem que acautelar que nas concessões que está a fazer, que é devidamente cumprida a lei e a lei não está a ser devidamente cumprida nesta questão desta transferência de uma empresa para a outra na Câmara de Cascais. Obrigado. Senhora, como fazem declaração de voto, como compreendo, eu tinha que lhe responder como declaração de voto. Isto foi mais uma intervenção política e não uma declaração de voto. Qualquer dos modos, o provavelmente é um problema entre privados, não é provavelmente, é um problema entre privados e, portanto, cada um tem os mecanismos suficientes e necessários para se defender caso veja que os seus direitos foram afetados e, portanto, os trabalhadores assim agirão se o entenderem. Juntas de freguesia, só com um subponto, coloco a discussão, passa à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Gestão urbanística, com 2 subpontos, coloco também os 2 à discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passa à votação do ponto 13, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. E do ponto 14, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 15, obras municipais, com um subponto, coloco a discussão. Sra. Vereadora, faça favor. Relativamente ao ponto
Ao ponto 14 é a declaração de voto vencido. Faz favor. Passemos então ao ponto de obras municipais, só com um subponto que passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista. Passo à juventude com 2 subpontos, coloco os 2 à discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria o ponto 16 e o ponto 17. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade, perdão. Nos 2 pontos foi por unanimidade. Na educação, com 6 subpontos, coloco os 6 à discussão para posterior votação. Não tendo intervenções, passo à votação. Pergunto se posso votar em conjunto. Não posso. Passo então o ponto 18. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 19. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 20. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 22. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 23. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Passemos agora ao desporto, que tem declaração de voto. Faça favor, Sra. Vereadora. Votamos contra no ponto 23 e a declaração é de voto vencido, porque consideramos que não é da competência das associações de pais gerir propostas que são da responsabilidade da escola. Obrigada. Muito obrigado. Passemos agora ao desporto. Como eu dizia, que tem 6 subpontos, coloco os 6 à discussão para votação em separado. Se o vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito simples, só referir-me ao ponto 29. No seguimento que tenho vindo a dizer nas reuniões de Câmara, acho que era importante que existisse um enquadramento global das atividades para perceber qual é que é o peso do investimento da Câmara e, no caso específico, como já decorreu esta Global Champions Tour, perceber também qual é que é o relatório do impacto que esta atividade teve na Câmara. Já em reuniões anteriores referi esta questão sobre outros temas. Era importante que isto viesse a acompanhar. Como nas informações não vou ter capacidade de intervir, queria relevar o facto da informação do Green Fest referida já vir nesta reunião de Câmara, que há pouco não referi e que devia ter referido. Obrigado. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar o Sr. Vereador João Rui, e à semelhança do que foi pedido também para a União de Clubes, foi já solicitado pela Câmara à ATC que fizesse um relatório anual de toda a atividade que foi apoiada pelo município e que, na área do desporto, concretamente, propostas do desporto para a ATC para apoiar eventos desportivos, no sentido de vir, juntamente com a prestação de contas e com os relatórios de todas as empresas municipais, também um relatório de toda a atividade da ATC relativamente às verbas recebidas pela Câmara Municipal de Cascais, e por isso será feito. Temos então a votação. Ponto 24, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 29, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Para declaração de voto, Sr. Vereador, faça favor. Eu só ia, porque achei estranho, e depois fui confirmar, no ponto 14, há pouco, votou contra e ainda fez questão de dizer que votava vencido. Isto é nós interferirmos um aldeamento turístico. Portanto, não sei se o Partido Comunista é favorável ao aldeamento turístico, porque se nós não interferirmos este recurso administrativo especial, nós estamos, ao fim e ao cabo, a dizer que queremos o aldeamento turístico. Como o Partido Comunista votou contra, quer dizer que quer o aldeamento turístico.
Penso que houve alguma confusão, pelo menos do que eu tenho acompanhado da atividade do Partido Comunista, e não sei se a Sra. Vereadora quer rever a posição no ponto 14. Mas faça favor agora para a declaração de voto. Não, é na que parte do eu dispor. peço que não tire ilações do voto, porque o voto é contra e com voto vencido. Portanto, mantém o voto contra e de vencido. Sim. Muito bem. Entretanto, relativamente ao ponto 28 e 29, é voto vencido também. Muito obrigado. Passemos às relações internacionais com um subponto que coloca a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista. Passemos agora ao desenvolvimento social, saúde e habitação, com os pontos 31 a 51 inclusíveis, que coloco todos a discussão para posterior votação em separado, se for o caso. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas referir-me no ponto 48 e no seguimento de discussão que tivemos no passado sobre as empresas municipais e as competências de cada uma, dizer que é mais um caso de uma associação que está a tratar de empreendedorismo, quando o empreendedorismo devia estar sob a égide da DNA e, portanto, continuamos a ter associações, sei que não é novo, mas associações a fazer as mesmas competências ou parecidas que outras empresas e isto não é uma organização correta. Obrigado. O Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes quer intervir? Obrigado, Sr. Presidente. Estava a falar com o meu colega Frederico porque sei que a proposta é dele. Aliás, tivemos os dois em conjunto reunidos com o empreendedor que criou e que está instalado na Adroana, e apenas para dizer, como diz na própria proposta, pretende-se aprovar o apoio à CIACOP no valor de 40.600 euros e a revogação de parte da proposta 737/2018, que era uma proposta que já tinha sido aprovada anteriormente também no âmbito da ação social, e que esta proposta vai no sentido de ajustar precisamente aquilo que é o apoio da DNA Empreendedorismo à fábrica do empreendedor e àquilo que é um projeto social no âmbito do DHS que existe na Adroana, no espaço também partilhado com a fábrica do empreendedor. E a revogação da proposta que vem aqui, de parte da proposta 737, é precisamente para não haver aqui uma duplicação de apoios dos mesmos projetos, e por isso acho que agradeço a intervenção do Sr. Vereador João Rui, porque vem reforçar precisamente o facto de estarmos atentos e de não haver esta duplicação entre aquilo que é a DNA, o empreendedorismo social, que é um empreendedorismo diferente daquele que é o empreendedorismo no âmbito da DNA, que é um empreendedorismo económico e não apenas social, e por isso deixar o Sr. Vereador descansado que não há aqui qualquer duplicação relativamente a esta matéria. O Sr. Vereador Frederico Almeida. Obrigado, Sr. Presidente. A reforçar as palavras do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, aqui, como a proposta penso que é bem explícita, portanto, a fábrica do empreendedor vem, de alguma forma, evitar que com o fim do CLDS, isto é uma questão já recorrente do Estado Central, não tem a ver com o Governo ou com a CCDR atual, infelizmente é uma questão que tem vindo a acontecer ao longo de vários anos no país, que é os CLDS não têm continuidade e muitas vezes a não continuidade estamos a falar de um ano e meio de interregno. Isto é dramático em termos de intervenção territorial, porque há um programa que tem vindo a ser implementado e, portanto, que chega ao final, e neste caso é a CCDR, a entidade responsável, em vez de tratar das candidaturas, das validações e do início, digamos, imediatamente no dia a seguir a terminar o CLDS anterior, não.
não despoleta, digamos, esses processos e faz com que haja um interregno. E muitas vezes o que é que acontece? E como penso que todos temos presente, parar, digamos, projetos de intervenção social, de capacitação de comunidades, e nomeadamente na componente de empregabilidade e empreendedorismo, é voltar ao zero depois. E, portanto, aqui o que estamos a fazer é, por incapacidade, para não adjetivar de outra forma, neste caso da CCDR, de fazer com que as coisas tenham uma continuidade, estamos a substituir, digamos, ao Estado Central. Relativamente até que comece o novo CLDS. Vamos imaginar que o novo CLDS até começa daqui a um mês, que não acontece, porque todo este processo é longo. Portanto, nessa altura viria, digamos, a revogação desta proposta, porque a fábrica do empreendedor já estaria dentro, novamente, da alçada do CLDS. A proposta, a revogação, tal como o vereador Nuno Piteira já referiu e muito bem, a revogação da proposta 737 tem a ver com o facto de nós termos aprovado em tempos, em 2018, portanto, um apoio que na altura é outro drama da CCDR e da Segurança Social, que é o pagamento muito atrasado, às vezes estamos a falar de mais de um ano, dos valores de candidatura, e as associações depois das duas uma. Ou os técnicos trabalham e não recebem ordenado, ou os projetos param, como aconteceu noutros concelhos. E o que nós aqui fizemos à época, e bem, foi aprovar uma verba para que os projetos continuassem, e depois, quando recebessem as verbas da CCDR, digamos, restituíam essa verba que tínhamos adiantado à Câmara. E neste caso, portanto, é revogar essa proposta para que esta verba de 16 mil euros se soma à dos 40.600 e, portanto, prefaça o total do valor para este projeto. Pergunto se podemos votar tudo em conjunto. Senhora Vereadora, qual é que pretende Com votar? exceção dos pontos 44 e 50. Ponto 44 e 50. Então vamos votar já esses e depois votaremos os outros. Ponto 44, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. E o ponto 50, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. E votamos agora todos os outros do ponto de desenvolvimento social, saúde e habitação, todos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passemos agora a diversos, sendo que o ponto 55... Senhora Vereadora, para a declaração de voto, faça favor. A declaração de voto relativamente ao ponto 50. Votámos contra porque não concordamos com os termos da declaração de compromisso. Obrigada. Estava a dizer que passamos ao ponto diversos, sendo que, a pedido do Sr. Vice-Presidente, o ponto 55 é retirado. Por isso, estamos perante 4 subpontos que coloco os 4 à discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passa à votação. 52, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. O 53, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 54, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 55, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Peço desculpa, eu estava no 56 e estava a dizer 55. O 55 foi retirado. O 56, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Resta-nos o ponto de informações, que se dá conta dos espaços, entretanto, proferidos, das intervenções na rede pluvial no terceiro trimestre por parte das Águas de Cascais, no Plano Anual de Manutenção Geral dos Coletores Pluviais para 2020 por parte das Águas de Cascais, informações que foram solicitadas pelo Sr. Vereador do Partido Comunista e informações também que foram solicitadas sobre o evento Greenfest 2019. Resta-me agora propor a aprovação da minuta data número 26, no termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Muito obrigado e um resto de boa semana.